Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Entrando no ar a partir de agora, neste dia tão especial, dia 14 de maio de 2019. Especial para todos nós brasileiros, né, que estivemos ligados justamente em Brasília, nos julgamentos, em tudo que está acontecendo. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E a sugestão é que você fique conosco do início até o final, que os assuntos hoje são muito importantes. Vitorino. Pois a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul votou o novo salário mínimo regional. Eu vou dizer por quê. Em decisão unânime, STJ liberta o ex-presidente Temer. Endividamento das famílias brasileiras cresce em abril. E ministro do Meio Ambiente cancela evento da ONU no Brasil por economia. Libertadores da América já tem as oitavas de finais sorteadas. Sobre o senhor Olavo de Carvalho, uma verdadeira revolução escatológica. Sancionada a mudança na Lei Maria da Penha, que vai facilitar a aplicação de medidas protetivas às mulheres e ainda um bafafá com uma ex-paquita, tudo isso no mesmo assunto. Um bafafá é muito bom, olha só. A dona Carla começou, Mas picante. a dona Carla... Mas olha que não é fofoca. Eu sei. Eu conheço a sua são seriedade, fatos, dona são Carla. fatos. Fica tranquilo. Mas eu quero dizer o seguinte, em tempos idos passados, a dona Carla era especialista em pesquisas. As pesquisas eram melhores que ser apimentadíssimas. Pode ser que ela reveja daqui a pouco algumas coisas desse tipo também. Volta e meia vai rolar uma pesquisa. Mas o Marne Barcelos... que revolução escatológica. Isso é manchete? Eu com a expectativa de notícias da dona Carla, um assunto bom, mas com questões escatológicas. Escatologia é uma doutrina do fim do mundo. Sim. Doutrina do fim do mundo, né? Quer dizer, pregoar isso. O senhor Olavo de Carvalho, ele está na capa das duas maiores revistas brasileiras. A primeira, Isto É, que eu não tenho aqui o exemplar, onde ele aparece com a legenda, com o título de O Imbecil. E nesta aqui, a Revolução Escatológica, com bandeiras radicais e fartura de Não te chamaram de Carvalho, é um amigo teu. Fustiga os militares e ganha o apoio cada vez mais evidente do presidente Bolsonaro. Está aqui a capa da revista Veja, né? Revista Veja que saiu ontem, né? Fica com ela. Saiu ontem aí, ó, as bocarras dele, os palavrões. Tudo umas latrina, né? Sim. É uma latrina. Sim, isso aí é um vaso sanitário. Só falta dar descarga. Só falta dar descarga. Você gostou da capa? Achei maravilhosa, cara. Eu não sei o que vai sair. Ele, né? Que é defendido pelo presidente Bolsonaro. Muitas pessoas não entendem o porquê dessa defesa do Bolsonaro. Eu não assisti, mas o Pedro Bial esteve na casa dele, na Virgínia, em Richmond, na Virgínia. Sim. A antiga capital. Eu assisti, seu Mário. A antiga capital dos confederados, né? Onde o presidente Jefferson Davis, que ninguém sabe quem era, o presidente confederado, morava lá, e onde termina a Guerra da Secessão dos Estados Unidos. E ele foi lá conversar com o Pedro. O que disse, olha, eu não assisti sinceramente, mas diz que a coisa foi bastante séria. Esse senhor não merece isso. Agora, eu abri aqui a revista Veja, o livro dele, esse dos idiotas, está em 5º ou 6º lugar como o livro mais vendido. Graças a isso ele vende os livros, graças a essa promoção ele é essa figura notória dentro da política brasileira, sem ter recebido um voto, ele nomeia ministros. E até ajudando o Mário Barcelos, temos a capa da Isto É através da sua edição online, o Max nos ajuda, que é o Olavo de Carvalho com o chapeuzinho de bobo da corte, né, com direito a... Não falei? Ai, As pessoas pensam que é mentira. Que coisa horrível isso. Dona Ana sempre atenta. Eu só queria fazer uma reflexão sobre o comentário de vocês. Obrigado. Olha, uma reflexão. Eu acho um convite muito elegante. Pois não, dona fazer Ana. uma reflexão. Eu queria fazer uma reflexão sobre o que eles dizem. Porque às vezes a posição não nos permite dizer aquilo que pensamos e usamos instrumentos para que assim o façam. É muito notório que ele usa ou permite-se usar através do Olavo, não que ele concorde, mas
faz com que ele diga algumas coisas que ele gostaria de dizer, ou provocar temas, ou provocar a contraditório, né? Porque, senão, ele teria já desautorizado este senhor, porque ele não só contradita pessoas importantes, como teses importantes que circulam no país. Né? Mas ele faz isso também com o próprio Bolsonaro. Ele ridiculariza o Bolsonaro em muitos momentos. Ele coloca naquela posição de mártir, né? Que ele é colocado sempre, o pobre coitado. Até nas suas palavras, ele entende que o Bolsonaro, às vezes, da sua ingenuidade, ele acaba sendo passado para trás ou levado a tomar decisões equivocadas, porque esse não é o seu perfil. Pelo menos é assim que o próprio Olavo de Carvalho. Mas eu digo que ele até gosta dessas capas, porque afinal é marketing para ele. Não. O aspecto dele, sim. Nós estávamos analisando o presidente aqui. Dele, sim. E, Mani, tu lembrasse aquela entrevista, eu ouvi, foi quando eu tive o primeiro contato, assim, mais perto e atento, sabendo quem era ele. A Globo manda o cara nos Estados Unidos gravar, foi na casa dele. E é impressionante, é evidente que ele é um projeto, um alto projeto de marketing, porque ele disse o número de alunos que ele tem, ou poderia chamar de admiradores, ou fãs, um número, e ele deu o valor que ele cobrava por aluno. E ele disse, eu vivo disso, quer dizer, é óbvio que um homem que vive da sua palavra e vive dos seus alunos daquilo que diz, ele tem que dar impacto, sem dúvida. Se eu assistisse, certamente eu tomaria 2 engolves. Só? Eu tomaria 2 engolves, uma Neosaldina, porque isso dá dor de cabeça também, e matava um pouquinho com Sonrisal. Porque é meio indigesto. E a Coca-Cola na madrugada. A Coca-Cola. 2 dedinhos de uísque também no final. Não, dona. Vamos lá. Mas o que é isso? Isso é um coquetel. Tamanha bobagem que ele disse. Roberta, vamos ao teu assunto? Vamos sim, Magda. Infelizmente, o endividamento das famílias brasileiras tem aumentado. E isso tem sido até, seguindo as pesquisas e conhecendo os históricos, geralmente os meses de janeiro e fevereiro são os meses onde as famílias se endividam mais em razão de pagamentos de impostos, em razão de questões escolares dos filhos. No entanto, o que se percebe, segundo a Confederação Nacional do Comércio, é que as famílias não estão conseguindo dar conta dos gastos essenciais. Nós estamos em crise, tem muito desemprego no nosso país e nesse mês passado, mês de abril, 62,7% das famílias brasileiras reconheceram, segundo esse estudo, que estão com dívidas. Destes, 63% dos entrevistados têm renda até 10 salários mínimos. Em famílias com uma renda superior a 10 salários mínimos, esse endividamento chega a 57%. 24% dos entrevistados dizem que não conseguem honrar as contas e que têm contas atrasadas e não sabem como vão pagar nos próximos meses esses atrasados. O que mais chama atenção é que grande parte das famílias brasileiras tem dívidas com o pior juro que existe, que é o cartão de crédito. E o cartão de crédito tem sido utilizado para pagar contas necessárias. Então, a gente separa muito bem aquele consumo das pessoas que gastam sem nenhuma organização do que nesse estudo, que são gastos com contas básicas do mês. E 15% dizem que estão devendo nos carnês. Outros mencionam que são em financiamento de carros. Um dado curioso que me chamou muita atenção é que muitas pessoas estão perdendo o controle dos gastos, veja só, em razão dos gastos de transporte. Nós aqui, e o nosso Vitorino está sempre comentando sobre o valor dos combustíveis, pois é muito grande a quantidade de pessoas que está deixando de gastar em postos de gasolina. Porém, eles estão pagando os aplicativos. Esses aplicativos, muitas vezes, tu paga pelo cartão de crédito e as pessoas estão perdendo o controle. Isso é tão interessante que 44% das pessoas entrevistadas diziam que sabiam quanto elas gastavam por mês com aplicativos de transporte. Todas elas tinham uma visão equivocada. Gastavam muito mais do que pensavam que tinham gasto, porque elas perdem o controle. E a gente sabe que é no detalhe que a gente consegue construir um orçamento um pouquinho mais organizado para quem está empregado e tem condições de pagar e honrar as suas contas do mês.
É tão sério, Gustavo Vitorino? Não, Já que estamos falando de honrar contas e dinheiros? Não, é que eu lembrei do salário mínimo regional, né? Sim. O que aconteceu com ele hoje? Hoje a Assembleia Legislativa decidiu não votar. A base do governo não se fez presente, não estava suficiente para passar. E tem um assunto que começou a ferver ontem, a partir de alguns segundos. Eu estou achando que o poder desse programa está resumido até a alguns segundos. Salários dos diretores do Banrisul. Fedeu hoje o dia inteiro o negócio. E foi parar dentro da Assembleia Legislativa. E a proposta do governo está metida nesse pacote e estava na pauta de votação e o governo sabia que ia perder tudo. Sim. O resultado, pediu aferição de quórum, não tinha quórum, não teve a sessão de votação. Ou seja, o salário mínimo regional não foi votado e o aumento dos diretores do Banrisul também está em stand-by. Não só não foi votado, como eu acho que não vai acontecer, votação, né? Porque o negócio foi feio. O negócio foi feio. Que não faz sentido, né? Não é que seja muito justifica. alto, pode ser 10 pila, não faz sentido não votar o salário das pessoas, que o salário mínimo vai dar R$1.600. Marita, você acha que um salário de 50 mil mais benefícios como moradia... É isso que eu estou dizendo. Eu acho que é um salário. É isso que eu estou dizendo, não precisa aumentar. Não, e qual é a justificativa para esse valor? Porque salário, que eu saiba, é uma contraprestação. Tu tem que, para ganhar, tu tem que merecer. Para ganhar 50, tu tem que justificar. Tem que fazer muito, tem que fazer 50 mil coisas. Exato, quando tu renegocia, olha, eu quero aumentar meu salário. Bom, no que tu estás trazendo de vantagens para que justifique? Ainda mais num momento de crise do país, né? Sem dúvida. O que aconteceu foi que a Assembleia hoje decidiu não votar nada, exatamente porque não tinha quórum. É uma estratégia que o governo vem utilizando, é uma estratégia comum no legislativo, né? Quando você sente que vai perder uma votação, você tira a sua turma de dentro do plenário e pede aferição de quórum. Aferiu o quórum, não tem quórum, suspende a sessão. Foi o que aconteceu hoje à tarde. Agora, salário mínimo regional, não precisava esperar tudo isso, né? Eu também acho que não tem nada a ver. Podia votar em destaque isso, podia votar por liderança, porque quem é que é contra o salário mínimo regional? Ninguém. Eu acho que ninguém, né? Não tem como. Bom, depende, né? Se for o Bolsonaro que propõe, já sabe que tem gente todo contra. Mundo é contra. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa podia rever amanhã e também colocar na pauta logo pelo menos o salário mínimo regional. Falando nisso, o presidente Bolsonaro teve uma derrota hoje no Congresso Nacional, porque não entrou em pauta a votação dessa medida provisória que faz, né, toda essa modificação, e ela acaba que perde o prazo de validade reforma no administrativa, início de junho, da reforma administrativa. Ainda tem outras medidas para serem votadas na frente dela e não entraram na pauta na reunião de líderes. Então, foi considerada mais uma derrota do governo. Derrota anunciada. Tá armando, né? Derrota anunciada porque foi ameaçado de que isso fosse feito. Quando surgiu a discórdia da reforma administrativa, o Maia avisou que ele teria 8 ou 9 matérias para votar antes dessa, se não acertasse aquele assunto. Tu és delicado ao dizer que ele avisou. Ele ameaçou. Avisou é uma coisa, ele ameaçou, desculpa. A matéria tem sido recorrente aqui por nós, que a gente tem insistido da negociação, como da negociação. Nós não defendemos aqui corrupção, defendemos negociação, né? Então, o Maia disse sutilmente, então, usando assim, dona Magda, que ele tinha 8 ou 9 decretos para porem a ser julgados antes, se essa matéria não se resolvesse. E a matéria não se resolveu, ela continua em impasse, que é a questão das armas, né? Então eles estão julgando esse aí. E ele tem até 3 de junho, dona Carla, se a minha data... Eu estou com ela, é isso, né? Início de junho. 3 de junho, se me socorre a memória, até 3 de junho, se não desembaraçar isso, aí... Uma das pequenas coisas, só para o nosso telespectador entender a consequência, a pequena coisa é que no dia seguinte nós passamos de novo para 29 ministérios. Exatamente. É uma pequena diferença para fazer um cálculo. Nesse jogo. Isso. E a gente aqui, né? Falando em trabalhar e ganhar o salário merecido, os deputados deveriam honrar o seu salário
e começar a votar, não interessa, ficar de birra, se vota ou se não vota. Fica não tá de ali para bico. trabalhar, gente. Tá ali para analisar a medida provisória e para dizer se acha que a medida provisória passa ou não passa. Para isso que eles são pagos e não para ficar nesse jogo de toma lá da cá. Essa que é a realidade. Na verdade, a rapaziada tá viajando, né? O que tem de parlamentar viajando é uma grandeza. O Alcolumbre, esse tá em Nova York. Tá em Nova York, coisa e tal. O nosso governador aqui tá em Nova York, vai para Londres agora. Tá todo mundo preocupado com as contas públicas, viu? Não, eles até estão buscando investimento, né? Quem que tá onde? O Eduardo Leite vai encontrar investimento em Nova York. Não, o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, surpreso com a notícia que inclusive tu desse aqui ontem. Da Pirelli, ele, já que está lá, está tentando um contato com eles lá para ver se consegue. Mas a sede da Pirelli é em Milão. Em Milão. Mas não é... Acho que ele errou o endereço. Não é na sede, ele não está na sede, mas está tentando ver se consegue um contato para tentar, porque ele foi apanhado de surpresa, é o que ele disse. Vai ser difícil. Eu estava conversando com um especialista em logística hoje, ele disse uma coisa assim, olha, o Rio Grande do Sul, ele precisa de componentes adicionais para atrair empresas ou para manter investimentos. E o motivo é muito simples, nós estamos fora do eixo. O Rio Grande do Sul é uma ponta do Brasil. Né? Enquanto você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, numa área centralizada, em que o aspecto logístico fica facilitado, o Rio Grande do Sul é na ponta do Brasil. E o Paraná colado com São Paulo? Então nós temos que ter aqui, a Pirelli vai transferir para uma unidade... Em Campinas? Em Campinas, Não sai tudo daqui, a unidade, né? Tudo. Sai tudo. Fecha a planta. Vai fechar a porta. Aliás, eles não expandiram essa planta como deveriam expandir. E quando eles se instalaram aqui, eles tinham um projeto... Com todo respeito, eu não quero defender o Vitorino, eu não sou político, ojerizo política. Não preciso de política para trabalhar, é para ganhar minha vida. Ganhar minha vida através de muito suor, muitas noites trabalhadas, mal dormidas, e não me atirando em gabinetes. Esse poderia ser político, fui convidado e tudo. Agora, isso que o Vitorino falou é a maior real que tem. Um governador não pode deixar uma Pirelli sair. Não pode. Ele tem que negociar. E primeiro ele tem que saber que antes a Pirelli vai sair. Tem boatos que a Pirelli vai sair daqui a 6 meses. Ele tem que sentar lá. Por que vocês vão sair? O que eu posso fazer para vocês ficar? Eu dou terreno, faço aquilo, baixo a alíquota. E não ficar de braços cruzados, deixar a Pirelli embora. Isso eu acho uma prova cabal de uma incompetência de um gestor, cabal, sem perdão, que nem diz os franceses, non merci. Vitorino tem toda a razão. Chicão. Detalhe, Pirelli não fica em Nova York, fica em Milão. Chicão, deixa eu falar uma coisa. Ele nem está em Nova York. Você sabe que eu entendo a tua posição, mas o governador fica numa posição muito difícil. Obrigada, Gustavo. Porque pensa bem, a Pirelli quer isenção por 10 anos, tá bom. Ele dá para a Pirelli e no outro dia tem 48 empresas dizendo que vai embora. Entendeu? Existe uma chantagem também que é muito complicada. O que tem que haver nesse momento é um ponto de equilíbrio. Ou seja, a Pirelli está indo embora. Nós sabemos por quê. O Rio Grande do Sul ficou caro. O Rio Grande do Sul tem muito imposto, a máquina pública é pesada, por conta disso... Tem um empresário, né? Um empresário que, querendo ou não, criou muitas oportunidades para as empresas, porque ele entende do assunto, então ele tem um convencimento de mostrar tabelas, trazer gráficos, né? A própria Roberta fala que quando existe esse intento, essa conversa com o governo está interessado em negociar, é muito fácil para uma empresa que só recebe regalias, ao contrário que no Estado que não tem essa facilidade de negociação. Essa é uma dificuldade que ele tem, foi o que eu falei. Chama a Pirelli quer mais 10 anos de isenção. No outro dia tem 48 empresas ali em fila. Como é que os outros estados dão isenção? Os nossos sapatos... Não, mas não é isso, Chicão. Mas não é isso, Chicão. É o custo do Rio Grande do Sul. E a Pirelli está indo para Campinas, né? É o custo do Rio Grande do Sul. Aqui, o ITBI é mais caro, o ITCD é mais caro, o IPTU é mais caro, o IPVA é mais caro, a gasolina é mais cara, é tudo mais caro. E não justifica, né? Porque não se tem nada diferente para melhor. E aí você coloca o seguinte... vamos considerar que mesmo tendo tudo mais caro, nós estejamos equiparados, por exemplo, ao Estado de São Paulo. Só que o Estado de São Paulo está no coração da logística. Claro. No meio do caminho, né? Passagem de avião. Pensa bem, passagem de avião. Você ir de São Paulo para Salvador ou para Recife é uma coisa. E de Porto Alegre para Salvador ou para Recife é o mesmo preço que você ir para Miami. Então, assim, nós temos um problema grave aqui, logístico, que é agregado ao custo do Rio Grande do Sul hoje, que se tornou um estado
pré-falido e caro, Falido. que não tem para onde ir. Não tem para onde ir. O sujeito pensa... Porque quer ver uma coisa? Até as empresas gaúchas, com tradição gaúcha, hoje começam a ceder à pressão dos custos. A Randon tem uma unidade de produção em São Paulo. Sim. Eles ficaram bravos quando eu falei isso, mas admitiram. Tem uma unidade de produção em São Paulo. Você sabia que a Tramontina, depois daquela encrenca, montou uma unidade de produção fora do Rio Grande do Sul? Sim. A Tramontina tem uma unidade de produção fora do Rio Grande do Sul. Muito tempo. A Grendene foi com malas e cuias pro Ceará. Há muitos anos. Eu era pequena quando eles foram. Foi com malas e cuias e se mandaram. Mas então eu sou o Zé Polvinho, eu estou vendo o programa agora, então eu pergunto pro Vitorino, então por que o governo não baixa tudo isso para se tornar competitivo? Não, mas não dá, numa canetada não dá. Não dá na canetada, não dá na gestão, não dá nada. Então fica todo mundo índio, de inchada, plantando aqui. É uma boa ideia. Plantando mandioca, virou uma casa. Chicão, eu já propus isso pros índios e disseram agora. Não. Fala, Russo. Mas tem que deixar o Russo falar, por favor. Então eu não quero. Tá, vou deixar o Russo falar, por favor. Eu acho que nem concluiu. Eu só queria, tamanha a gravidade do assunto, que eu só queria dar o benefício da dúvida por desinformação e que me parece também gostaria que fosse prestada pela bancada se soubesse. Porque uma matéria desta magnitude não é decidida em 30, 60 dias. Uma empresa com 900 funcionários, com um orçamento desse tamanho, ela não tomou esse mês a decisão de fazer esse fechamento de planta. Nós teríamos que saber há quanto tempo ela foi no Estado buscar esta solução, com que governador ela tratou isso. Porque se o governador agora está fora do Estado e está se mostrando surpreso, o mínimo, me imagino que ele não estivesse há um mês atrás negociando com essas pessoas, porque ele então não estaria surpreso. Se a Pirelli não veio para cá na época do Tarso Genro, não foi, Gustavo Severino? Não, na época do Tarso Genro não veio ninguém para cá. Não, o que eu quero só fazer... Desculpa, eu que te interrompi. O que eu só quero fazer o raciocínio é que uma negociação complexa, onde se pede isenção, onde se pede algumas coisas, são meses de negociação. Então nós teríamos que saber onde começou e onde terminou esta negociação, porque senão o mínimo que o governador está fazendo uma cena para a torcida, dizendo que agora está se mostrando surpreso e ele teria participado da negociação, ou isto foi tentado já antes de dezembro e chegou nele agora pronto. Então, em benefício da desinformação, ou que alguém tenha informação, eu não tenho informação. A gente possa... Ruxa, esse tipo de decisão não é tomada de uma hora para outra, mas tem uma coisa, essas decisões, elas são difíceis de ser revertidas porque elas são estruturais. Revertidas sim, concordo contigo. É porque a decisão o governador... Não, é que vocês disseram, o governador tinha que saber, porque não sei o que... Ele não sabe. Não. Ele pode não saber. Não, ele tem 4 meses no governo. Eu vou usar do critério da isonomia, né? Se eu acho que estão cobrando do Bolsonaro em 4 meses o que foi destruído em 20 anos, eu não vou cobrar do Eduardo Leite. Mas estão cobrando. Em 4 meses aqui. Não, ninguém está cobrando. A gente está dizendo que a Pirelli está indo embora pelo custo do Rio Grande do Sul. Não tem como reverter. Mesmo que ele quisesse, ele não tem como reverter. Só se não, eu concordo, Vitor. O que eu quis dizer é que a Pirelli ela deve ter vindo buscar, só que antes de tu tomar uma decisão, porque ela tem um custo para ir embora. Drástica, né? Ela é uma decisão muito drástica e ela tem um custo para fazer essa transferência. Então, antes desse custo, tu vai tentar minimizar teu custo aqui. Com quem a Pirelli negociou? Isso eu acho que é um desafio para os jornalistas que tratam dessa matéria, investigar para nós quem deixou a Pirelli escapar. Exatamente. Bom, agora vamos falar de uma coisa boa, de uma coisa legal. Eu sei que, aliás, muitos de vocês conhecem a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Para aqueles que não conhecem, vejam o que o Dr. Sorriso tem para dizer. Olá, pessoal. Sabemos que a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva é referência em implantes há mais de 30 anos. Eu, pessoalmente, fiz milhares de implantes com muito sucesso. Possuímos 2 blocos cirúrgicos, sendo um deles certificado pela Secretaria de Saúde. Podemos realizar sua cirurgia com anestesia geral ou técnica similar. Além dessas novidades, a clínica possui equipamentos de CAD/CAM de última geração, possibilitando em apenas um dia confeccionar facetas ou lentes de contato, que são próteses ultramodernas, oferecendo uma estética natural ao seu sorriso. Um forte abraço do Dr. Sorriso. Depois desse sorriso e desse forte abraço, está dado o recado. Se você procura experiência, agilidade e dedicação, invista em você e tenha o sorriso que merece. Você liga para o 3204
Não parece errado. 3204-3204. E agende o seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Tá dado o meu recado também. Tá muito legal a foto do Instagram hoje, a Aninha e o Mário, tá muito divertida a foto. O que tem na foto? Quem tem Instagram em casa, dá uma olhada. Na atualidades.pump, desculpe. Aproveita e segue. Muito bem, vou ter que descobrir também. Aliás, eu fiquei com muitos ciúmes. Muitos ciúmes. Por falar em descobrir, está no osu.com.br, que é o nosso portal de notícias e que você pode ter à sua disposição a qualquer minuto das 24 horas, né, que a gente vive, porque você só tem que baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar. E entre as notícias que temos aqui, acho que uma muito importante, que é sobre o Mais Médicos, que vai abrir 2.000 vagas para novos profissionais. As inscrições já têm uma data definida e definitiva, de 27 a 29 de maio. O Ministério da Saúde publicou um edital no Diário Oficial da União, onde salienta que serão 2.000 vagas. O objetivo é contratar profissionais para atender 6 milhões de pessoas em 790 cidades do Brasil. De acordo com o Ministério, o novo edital prioriza participação de profissionais formados e habilitados com o Conselho Regional de Medicina do Brasil. Fica a dica e qualquer coisa, tem mais detalhes aí nessa notícia, osu.com.br, Mário. Dona Magda, eu quero fazer uma justa homenagem a uma autora brasileira de quem eu sou fã, Clarice Lispector. Clarice Lispector escreveu dezenas de livros. Ela falava de um jeito especial, ela falava como um tugido. O que é um tugido? É falar baixinho. Falar bem, um tugido. Ela sussurrava. Era de uma inteligência, de um brilhantismo. O primeiro livro ela escreveu com 16 anos, eu li o livro e fiquei apaixonado pelo 16 anos de idade. E a London Review, que é uma livraria tradicional na capital britânica, escolheu a Clarice Lispector como autora do mês. Quem esteve por lá foi o escritor americano Benjamin Moser. Benjamin Moser, que é um escritor muito conhecido, que disse o seguinte, atenção, que disse o Benjamin Moser, que ela foi a mais importante escritora judia desde Franz Kafka. Opa! Não Kafka, como disse o nosso ministro da Educação. Não, Kafka é autor de Metamorfose, autor de Processo e outros tantos livros que deixaram ele mundialmente famoso. Então, eu fico muito feliz que uma autora brasileira que escreveu na língua portuguesa, na língua brasileira, e que esteja sendo considerada nesta livraria a escritora do mês. Parabéns àqueles que amam Clarice como eu. Vamos seguir na linha das mulheres, Carla Krieger? Não, nem tão homenageadas assim, ou homenageadas? Uma boa notícia, a princípio uma boa notícia, foi sancionada uma mudança na Lei Maria da Penha, na qual vai facilitar a aplicação das medidas protetivas, né, que as mulheres tanto precisam. Em primeiro lugar, claro, o juiz vai ter prioridade quando tiver comarca, né, no município, de aplicação das medidas protetivas, como a medida de afastamento. Tem que tirar a tantos metros da mulher, não pode chegar e tal, sair de casa e etc. Caso não tenha no município a comarca, passa para o delegado essa atribuição. Então, o delegado vai ter como, então, né, aplicar a medida protetiva. Se não tiver nem comarca, nem um delegado à disposição, então passa para o policial. E depois, é claro, vem uma série de coisas que precisam ser feitas. 24 horas o juiz precisa ser comunicado, né? Precisa realmente que aquela decisão seja validada pelo juiz. Ele precisa comunicar essa decisão para uma lista que fica ali tudo colocado, qual foi a medida protetiva, quem foi, né, o autor da agressão e etc, etc. Na contramão, e eu agradeço até um telespectador que hoje me chamou no Instagram e disse assim, falem, por favor, o nome dele é Paulo, do caso da ex-Paquita. Pois tem uma ex-Paquita chamada Ana Paula, que no dia 17 de abril conseguiu uma medida protetiva, procurou a justiça, a juíza concedeu a medida protetiva, porque o advogado dela tinha em mãos um pendrive, e com esse pendrive tinha uma gravação do marido que dizia, não, eu não vou te bater, se eu for para te bater, é para te matar. Opa. Diante disso, a juíza concedeu a medida protetiva e afastou o marido da casa. Eles têm um filho, tá, de 12 anos, em torno de 12 anos. Com
o desenrolar desse caso, essa mulher, a Ana Paula, ex-Paquita, ela publicou um vídeo dizendo que ela estava com as mulheres que eram agredidas, que as mulheres, enfim, não tem que ter vergonha, e chorando. Esse vídeo a gente tem disponível, né? E virou heroína, daí as pessoas se solidarizam, é isso mesmo, isso. Dá para dar uma olhada no vídeo? Vamos olhar esse primeiro, depois eu continuo a falar. Aí é que vem o roubo. Oi, amores. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com filho, com sonho, por a pessoa estar no psiquiatra, porque foi essa minha exigência, ia mudar, ia fazer diferente, mas eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas como pareceu. As agressões verbais eram desde quando a gente começou, mas eu só quis tornar isso público, porque eu preciso que vocês parem de se acuar. Enfim, aí depois disso, o advogado do acusado, ele pediu as câmeras de segurança do lugar que ela esteve quando divulgou o vídeo e tal, e conseguiu uma filmagem na qual ela está sentada no meio-fio e que aparece ela se automutilando com determinada, não se sabe, quer dizer, esse caso está sendo investigado, era para ser segredo de justiça, vazou essa filmagem, mas enfim, aparece realmente ela em alguns lugares, eles estão se cortando, exatamente, se mutilando. Ela depois deu uma entrevista dizendo que ela estava com muita raiva do marido, porque o marido queria pegar o filho para ele. Então, ela, com muita raiva, resolveu fazer tudo isso. O advogado dela saiu da causa, largou, depois que viu o vídeo, e o novo advogado, que já entrou dentro, né, no processo e tal, disse que ela estava se coçando. Essa foi a justificativa. Então, assim, se de um lado a gente tem o sancionamento de uma lei que vai facilitar a aplicação da medida protetiva, nós temos de um outro lado uma mulher que parece estar forjando uma agressão porque estava com raiva ou porque tem medo de perder a guarda do filho. Então, realmente, ela presta um desserviço para todas nós mulheres que estamos no guarda-chuva das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Carla, né, o que choca é que a gente escuta o depoimento dela sem saber. Sim, abraça a causa. Mas observou que no início da fala dela, ela diz: eu escutava as agressões verbais no início. E nós aqui na bancada muitas vezes já falamos sobre o feminicídio e o quanto as mulheres têm que prestar atenção em certos sinais que acontecem no início de uma relação. Que é quando as coisas aparentemente estão todas bem e que é ali que a gente tem que, na verdade, deixar as coisas muito claras. E o homem sinaliza quando tem um desequilíbrio, assim como a mulher também. A gente tem que ter muita atenção nesse... que é esse o caso. Exatamente. Agora, esse é o aparenta o caso. Que está trazendo, porque é o mau uso de uma lei que pode proteger, né? E com isso... E o comecinho dela foi... Ela fez um choro, desculpa, de lavanderia, né? Foi dry cleaning, né? Não correu uma lágrima. No choro final, de lavanderia. ela conseguiu vestir, assim, o papel e Doutor Russo não concorda conosco. Eu fiquei fortemente impressionado com a expressão, dona, é um choro de lavanderia. De lavanderia, dry cleaning. Pois não. Choro a seco. É que a gente fala Crocodilo, de uma mulher né? que provavelmente está lutando pela guarda do seu filho depois dessa... Não, e da divulgação dessas imagens fica claro que ela vai perder a causa porque não tem estabilidade emocional isso, né, e também vai ser pior, eu acho. Caráter. Então é justamente isso, às vezes querer... Eu acho que a mentira em qualquer situação, ela é horrível, ela não é necessária, ela é uma falta de caráter enorme, mas o ponto de ela estar, por mais ser mãe, lutando pela guarda do filho, ela não pensou no filho dela, porque depois se divulga essas imagens, se fala sobre o assunto, como é que vai ficar a cabeça de uma criança inocente que não está sabendo, não tem ciência do processo? Daí, às vezes, é através da mídia, a gente sabe hoje que as redes sociais estão aí para fazer a diferença, a criança tem acesso a isso, o que ela vai pensar dos pais? Exato. Né? Eu só quero trazer um dado novo aqui, dado novo não, desculpa, um ângulo novo da questão. Só quero esclarecer que a medida protetiva é tão somente para garantir
a não agressão daquele que se apresenta como vítima. Não traz nenhuma consequência maior ou menor para o processo. O que se queria, neste exemplo, mesmo que tenha sido com falsa denúncia, isso será examinado também no inquérito próprio se for aberto. Mas o importante era conceder a medida protetiva para que ela não corresse risco. Exatamente, então, o que foi isso que eu estou dizendo. Nunca uma medida protetiva ela é equivocada. Mesmo que nesse caso se perceba que a vítima provocou. Porque, exatamente, tu garante a segurança dela e depois vamos ver se é forjado, se ela merece, se ela não merece. Agora, ela demonstra, em isto não sendo verdade, cara, ela está assumindo até o risco de perder a guarda do filho. Porque quem faz um tipo de... Porque eu vou dizer que ela é desequilibrada. Exatamente, um tipo de comportamento desses, né, possibilita até que o pai queira a guarda sozinho. É um tiro no pé. Posso falar pela outra parte, pelo marido? Pode, por favor. O marido, eu vi uma declaração do marido. O marido disse o seguinte, que ele estava sendo hostilizado nas redes sociais, na empresa que ele tem, ele estava sendo destruído, né? E agora mudou tudo. Agora ela desligou tudo, ela não tem mais rede social, nada, absolutamente nada, não recebe mais nada, nenhum recado, porque agora ela está sendo agredida, porque as pessoas ficaram horrorizadas com essas gravações. Eu vi a imagem, né? Ela se corta, se vê a câmera... É no pátio. É no pátio. Aqueles condomínios fechados lá do Rio de Janeiro, ali da Barra. O local onde ela depois mostra... Sim, porque a primeira cena que também está sendo veiculada é que eles têm uma briga, ela pega o celular dele, aí ela fica perto de uns tijolos e tal, e aí a defesa dela tá dizendo que ele jogou ela nos tijolos, mas essa cena não aparece, depois eles somem, e depois ela volta então e fica sentada nesse meio fio e faz essas... cortes, ela faz os cortes superficiais. E a medicina está muito avançada, vocês não se lembram daquela menina que criou a suástica? A pasta dele. Hein, cara, a medicina está muito avançada hoje, ela consegue dizer se é automutilação. Exatamente. Nós temos o exemplo do Bolsonaro, o da menina que ele foi clássico, né? Foi clássico. Suásticas, ela mesmo se riscou. E tem um outro aspecto interessante nisso aí. 10 dias antes daquele registro ali, daquele vídeo, ela já tinha feito uma denúncia na delegacia de que ele tinha chegado em casa, meio-dia, tinha discutido, ele tinha quebrado a cozinha inteira, coisa e tal, Bom, a polícia foi até lá, ele convidou os policiais para entrar. Que bom. Sim, e tinha um copo quebrado na cozinha. Tinha um copo quebrado na cozinha. Tinha nada quebrado. Ele só entra aqui. Aí os policiais relataram e a coisa não avançou. Mas com o surgimento disso aí, eles resgataram aquela chamada. Olha aqui, claro. Ela é doida. Agora, o que leva uma pessoa a esse tipo de desequilíbrio, exatamente. Ela é doente. É que a gente fala, né, uma oportunidade muito infeliz, porque a gente trata, e a gente já trouxe aqui na bancada, em diversos momentos, mulheres que tinham, né, esse recurso, essa proteção, chamaram a polícia e horas depois, minutos depois, dos maridos, ex-namorados voltam para casa, matam elas, ou até vira uma situação que a sogra é atingida, que os filhos são atingidos. Então é muito lamentável quando essa situação por parte de uma mulher que finge uma agressão ganha a mídia, quando de fato a gente deveria estar falando das pessoas, das mulheres. Ela prejudica aquelas que precisam. O comentário da Carla foi justamente isso. Mas é importante trazer, porque tem muita mulher que está se valendo disso. Muito. Tem muitos homens que realmente assim, se veem em situações muito delicadas. Ficam contra a parede. E eu acho importante isso acontecer, por quê? Porque quem vai julgar precisa ter um pouco mais de respeito e de equilíbrio na hora. Mas nem só de coisas ruins e violência nós vivemos, né, Gustavo e Toninho? Tem coisas muito boas, tem propostas muito boas, né? Coisas muito boas, e isso você pode aproveitar e usufruir, garantindo para a sua empresa uma cadeira exclusiva na Arena Tricolor, nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento de cadeira com a marca da sua empresa, assentos marcados e cartão de acesso personalizado. Assentos confortáveis e diferenciados com porta-copos, portões de acesso exclusivos. Adquira sua cadeira pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones 51 Porto Alegre 3092 9676 ou 3092 9677. Vou retornar às pessoas que são não muito conhecidas ou são celebridades. O STJ proibiu Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto Assis Moreira de saírem do país. Eles estão devendo
8,5 milhões de reais por dano ambiental e se recusam a pagar. Eu não posso entender isso. Sabe o que é isso, Magda? Não posso entender isso. Seguinte, isso é tão feio para essa gente. Pro Assis eu estou lhe deixando. Eu acho que houve arrogância nisso aí. Claro que teve. Porque quando tomaram a multa, se defende administrativamente, justifica, bom, perdeu. Vai lá, compõe, pode recorrer, pode compor, ou pode recorrer ao judiciário. Não. Eles não recorreram administrativamente, não recorreram judicialmente. A ação foi correndo, a atualização monetária judicial ela é pesada. Eles fugiram, ela é pesada, a assinar. Saíram, não fizeram coisa nenhuma, Deu uma revelia que virou 8 milhões. Agora não tem o que fazer. Não tem que pagar, né? Dá por essa vergonha, então pode sair do país, é fugitivo. Olha, sou capaz de apostar que aquilo ali com 200, 300 mil teria resolvido. É óbvio que chama, compõe, parcela aqui, 10... Não, e a colocação de um deck irregular, né, que acabou prejudicando a questão da vazão de chuva para algumas casas da região, mas, claro, beneficia quem tem a casa, mas é sempre importante contratar as pessoas responsáveis. Não era só o deck, tinha um negócio. O barato seria contratar as pessoas. E ele tem o poder econômico para contratar pessoas capacitadas que fossem fazer da maneira correta. Chama o arquiteto, pega a autorização na prefeitura, resolve. Agora não faz, do tipo, depois a gente vê. A sensação que fica é que houve um comportamento arrogante. Do tipo, eu sou o Ronaldinho, eu resolvo. Não, é economia burra. Né? Tu querer economizar no início da agora eu acho que não arrumaram uma bronca desse tamanho. Com essa outra parte. Arrumaram uma bronca desse tamanho. Eu sou fulano, eu faço o que eu quero, entendeu? Chama faço o isso arquiteto. No mundo, tenho casa não sei aonde, não sei quem, ninguém vem me encher o saco, vocês vão chama o arquiteto, paga o escritório de arquitetura, eles vão lá, eles mesmos providenciam as certidões, a autorização para a obra, providenciam tudo. Agora, faz depois, vê como... Não, vira bagunça. Escotofone. Sim. Pois não? Sim. Oi, presente. Tudo bem? Tu vai sentar aqui? Esse é o programa. Tô demais. A senhora me requisitou sobre Libertadores da América. Ontem, numa festa muito bonita, na Comebol, em Luque, no Paraguai, foi definida as oitavas de finais da Libertadores. O incrível que aconteceu foi o seguinte: na primeira fase, Grêmio e Internacional vão ter a vida fácil. O Internacional vai pegar o Nacional, um time extremamente guerreiro, difícil de ganhar, mas não impossível. Mas o Grêmio vai pegar o Libertad de novo, que ele já conhece, um jogo aqui, outro lá, acho que passa. Só que o problema vai estar nas quartas de finais. O Grêmio vai pegar o poderoso Palmeiras, aí é difícil, segundo jogo lá. E o Internacional vai pegar a alegria do Brasil, o orgulho de ser brasileiro, o Fla-Fla. Quem é brasileiro torce pro Flamengo, que nem eu. Aí vai ser difícil. O time da Globo, o cara vem promover o time da Globo. Deixa ele comentar, por favor. Quando tu fica falando de gasolinas, que todo mundo usava... Deixa ele falar. Esse é um assunto que interessa a todos. Esse é um assunto que interessa a todos. O Fla-Fla é o que interessa. O que importa sempre... Não, a gasolina interessa. Não briga. Todo mundo está sabendo na rua. Eu não falo porque eu conheço. Isso aí, eu não posso deixar o telespectador... Tu não te interessa do Flamengo? Mas o mundo inteiro interessa. Que mundo inteiro, rapaz? O Flamengo é time da Globo. Vitorino, tá bom. Vitorino, o Chicão não está falando para ti. Ele está eu tô falando para o pro telespectador. O telespectador tem que entender que o Flamengo é uma seleção brasileira hoje. O Flamengo é o melhor time brasileiro, vai passar pelo Emelec e vai se encontrar com o Internacional. Aí eu quero ver o Internacional passar pelo Fla-Fla. Porque o Flamengo ele tem dinheiro, tem o melhor time, tem torcida. Só para ter uma ideia como esse Flamengo é tão poderoso que o Vitorino não tem a noção. O poder do Vitorino de informação é um poder igual ao Paraguai, e o meu é igual aos Estados Unidos. O jogo Flamengo e Peñarol bateu todos os recordes que alguém poderia assistir numa televisão no Brasil. Mais de 50 milhões de pessoas assistiram o jogo Flamengo e Peñarol em Montevidéu. A Globo bateu todos os recordes possíveis. Mais que o presidente da República quando toma posse. Isso é a força do Flamengo. O Flamengo é um país dentro de um outro país. Se ele não reconhece isso, aí sim, ele vai ter que morar no Equador. Que o Flamengo é top. Eu torço pro Flamengo, eu tenho direito. Eu sou brasileiro? O que eu sou? Mas, ô Chicão, time o Inter não ganhou do Flamengo?
Ganhou, mas e aí? Mas outro dia, esse é outro dia. Ganhou. Enfiou 3 no Flamengo. O Internacional ganhou. A doutora Roberta entendeu de futebol. E o do River Plate não ganhou. O Boca Juniors tá aí. Olha, ninguém está entendendo absolutamente nada do que vocês Não tem ideia que é Flamengo. Estão os três falando ao mesmo tempo. Flamengo, se ele quiser, ele elege um presidente da República. E tem 50 milhões de Já pagaram as eleitores. contas lá do Flamengo? Tudo, Que devia tá pra rico todo mundo. pra caramba, rico. Só Devia vai pra trazer todo o mundo. Rafinha e o Felipe Luiz de 2 laterais. O Ruschel sabe quem são esses Mas o dois Inter caras. ganhou do Flamengo, né? Ganhou no acaso. Ganhou uma vez com o Gabiru, ganhou do Barcelona no acaso. O acaso também ganha. O Vitorino pode ganhar uma gata minha no acaso também. Vieram as gatas pro meio do futebol. Só quero O falar Ruschel. uma coisa para o senhor quanto à capacidade de informação. Eu vou dizer uma coisa. Quando o senhor chegar a 12 milhões de visualizações em 4 posts, o senhor volta a falar comigo. Mas, querido, tá? eu não estou preocupado com isso aí. Eu não estou comprando. Vamos lá, deixa o Ruschel conversar contigo. O senhor está sobre falando futebol. de gasolina, de babá. Eu não falo de coisa popular. Eu falo de Ferrari, de perfume, novo perfume. Flamengo é muito chique. O Flamengo é muito chique. Da Calvin Klein. O Flamengo é muito chique. Chiquésimo. O time da bandidagem do Rio de Janeiro. Que lá. bandidagem. Você sabe por que Bom, vamos falar de futebol. Você sabe por que nas festas do Flamengo a maioria dos músicos toca cavaquinho? Porque pode tocar de algema. Ah, que coisa sem graça. Falta de respeito. Total, sem graça. Vamos lá, esse menino. Aí Ruschel. tem a visualização. Não dá. A menina fica pelada ali, tem 10 milhões de pedindo pra tu não visualização. dar pano pra Tá bom. manga. Ignora. Vamos, Ruschel. Dona Magda, Ignorei. sobre o que me questiona? Segmento é o assunto ou posso entrar na minha manchete? Não, o segmento é o assunto. Tu não tem nada pra dizer? Sobre esse assunto? Uma Não? vez foi Então já foi continua, que- vai na tua manchete. Então vou na minha manchete. Martini Então, Babo. Tá, mas eu posso dar as datas, então, só de questão. Lógico, porque dona. a gente já Mas tem o as que é datas isso, divulgadas dona? do sorteio. Vamos lá. ontem. E as datas, então, dia 25/7 é o jogo de ida do Grêmio versus Libertad aqui. E a volta acontece no dia 1º/8. E os dois jogos, o importante destacar é que os gremistas vão ficar um pouco chateados, porque são os jogos transmitidos pelo Facebook. Às quintas-feiras, então, vai ter esse probleminha. Então, já prepare a sua internet, vá com calma, porque pode ser um pouco mais sacanagem trabalhoso. com o jogo do Grêmio. E o Internacional e o Nacional, então, a ida no dia 24/7 lá e aqui no dia 31/7. Isso é definido por causa das suas campanhas, só pra gente informar bem o torcedor, que já começa a se programar, separar aquele dinheirinho. Mas o mais importante é que, se passarem os brasileiros das chaves, o Abel vai encontrar mais uma vez o Odair e o Filipão vai encontrar o Renato, vai decidir em casa. O Filipão tem essa vantagem, então vai ser Se passarem. além dos ex-técnicos. Se passarem. Se passarem, É. então. Cuidar o O se Flamengo, passarem. que a doutora Roberta agora acompanha com tanta precisão. Não, e ela- não, não, não. Não sei Internacional por que que ela ela- está o acompanhando o Internacional. Internacional. Agora eu sei que ela tá, por que ela está acompanhando o futebol eu agora, doutora explico. Roberta? Pois não? O meu Pedro é um colorado, então eu vou torcer para o colorado. Não entendo nada de futebol. Ah, não, Chicão. Ah, não. Ah, caiu a bancada, Chicão. Caiu a bancada, Chicão. Você é pro Flamengo? Sim. É. É o Não, time mas do a teu gente, mas namorado? assim, Eu tenho personalidade, eu torço pro Brasil. Não, mas eu também Brasil tenho é personalidade, Flamengo. não, com O licença. Brasil é Fla-Fla lá fora. Interessante. Só Presta Chicão Tofani só atenção. torcia pra Argentina, Só agora um mudou. minuto. Mas os argentinos não estão na operação, claro que meu time é Boca Juniors. Quem é que tu tá com aqueles bagaceiros lá Mas do os outro brasileiros é lado? Flamengo, disparado. Para com isso, que esse time da Argentina... Chega. A Argentina não devia nem participar da Libertadores, tinha que ser suspensa, que esse time bagaceiro avança lá. Para. Perdoai o senhor, eles não sabem o que diz. Eles não sabem o que diz. Dona Magda, vou tentar Vai a emprestar tua seriedade manchete. a essa bancada. Vai a tua agora. manchete Vou tentar agora. emprestar Não seriedade. conquistaste o coração da dona Roberta, ela virou doutora colorada, Roberta virou não colorada. gremista. O Pedro Perdeu a conquistou. Tricolor colorada. perdeu, Tricolor perdeu. Eu apoio a Era uma Roberta. Eu dupla apoio a Roberta. Grenal. vou te Era uma contar. dupla Grenal. Doutor Ruschel, incompetente, como o Grêmio nos últimos tempos, perdeu a carreira. Agora é do Pedro. Uma incompetência É o Pedro na pedra. reincidente. Mas volta ao tema, dona. Volta ao tema, porque nós temos que trabalhar com uma Ele coisa ficou que rubro. Vai de uma vez ao Vou tempo. falar do que eu entendo, Pois na nossa gloriosa sexta turma do STJ, examinando, isso é a primeira distinção, dona, eu já vi que até jornalistas falando aí em rádio, equivocadamente, foi examinada a liminar, que é a decisão por privilegiar, decisão de colegiado, o relator não quis examinar a liminar, levou para o colegiado para examinar a liminar. Então, a liminar que soltou o Temer hoje não examinou o mérito, seu Marne. Isso é uma distinção, insisto, estão errando bastante o pessoal que está falando a matéria. Como ele não queria falar sozinho, assumir uma responsabilidade disso, ele dividiu com a bancada a decisão
de liminar. Mas a matéria, aqui se examina se ele está certo ou errado, se ele tem criminalidade em seus atos, e isso será quando do julgamento. Agora se examinou apenas os pressupostos. E aí sim, por unanimidade, num resultado de 4-0, o Vitorino tinha já sinalizado ontem que sinalizava 3, no mínimo 3, acabou sendo até 4-0, foi unânime a decisão e faltou efetivamente o juiz que já tinha se dado por impedido. Foi liberado mediante algumas considerações, dona Mari. Ele terá que entregar o passaporte, ele não poderá manter contato nem com as pessoas jurídicas envolvidas no projeto, ele tem que ter alguns outros cuidados. Assim, ele não poderá ter contato com outros que também são investigados, o Coronel Lima e a turma dele toda ali. Então, são pressupostos a serem obedecidos. O que fundamentou a decisão? Eu fui atrás da decisão, dona Magda, que são 4 ou 5 princípios, que esse norteio muito. O primeiro, eu começo pelo fim, porque nós temos trazido isso aqui também. Lembra o que a gente tem dito? A delação desacompanhada de prova fática por si só não basta. Então, eles consideraram, para conceder a liminar, que a acusação do Ministério Público estava baseada numa delação e não teria suportes fáticos, então, para essa primeira prisão. Segundo, a prisão nessa condição tem que estar sempre motivada. Motivada qual é o risco da concessão da decisão ou não. E principalmente, ele não estar exercendo mais um cargo público, onde ele poderia influenciar isso. E por que que atos ele estaria fazendo para sinalizar que ele teria que ser tirado de circulação, também não fariam parte da peça acusatória. Então, com base nisso, esse é o resumo, são 4 ou 5 questões que fundamentaram. Mas, insisto, para quem está pegando a notícia agora, era a questão de decidir a liminar. Já o mérito do habeas corpus, onde se fundamenta, onde se diz o prejuízo causado à sociedade, aí é diferente. Isso será em julgamento ainda não marcado pela 6ª turma do STJ. Muito bem. Carla Krieger. Aqui no WhatsApp, o nosso telespectador disse que hoje o programa está pegando fogo. Está gostando, então, né? Os nossos outros telespectadores também se manifestam pelo WhatsApp. Oi, Carla. Diz para a Ana que adorei as cobrinhas dela. Beijo para vocês. A Mara, que é do Jardim Leopoldina. Boa noite, turma querida. Aqui ele está me perguntando sobre uma interrupção no Facebook, na internet, que de vez em quando acontece, mas a nossa equipe já está olhando isso. O Bruno Neto e a Carla diz: boa noite, ultimamente tenho visto somente à noite, poucas oportunidades de participar ao vivo. Dona Carla, hoje quase uma Julia Roberts. Não podia ter essa. Que isso? Eu tive que ler. Mas o que é isso? Julia Roberts com 30 anos, que eu vi uma imagem da Julia. Ela não tá nada bem. Não, ela tá bem. Negativo. Muito não. Eu acho que ela tá bem. Não, Bom, é que às vezes enfim, o que interessa mesmo. Ela crocodilou. Sobre a Paquita, sobre a ex-Paquita e as leis como Maria da Penha, licitação e proteção da criança e adolescentes perdem força apesar da ótima intenção. Crianças serviram de mão de obra isenta de prisão. Licitação com item exclusivo acaba sendo objeto de falcatrua e corrupção legalizada. Mulheres como a Paquita acabam com a confiabilidade das verdadeiras vítimas de agressão ou feminicídio. Beijos em todos. Também a mulher dele, a Carla, está mandando beijos para o Vitorino. Mau gosto. Gentileza. Boa noite, bancada. Maravilhosa. Marne sabe que no início do programa ele falou do Olavo de Carvalho. Quando ele fala do Olavo de Carvalho, as pessoas, aquelas que defendem, uma série de reações, ficam um pouco brabas. Dona Carla, por favor, avise o digníssimo Marne Barcelos que estas revistas de maior circulação nacional são também as mais desprezíveis e merecem a lata do lixo. Carlos Lau de São Jerônimo. O Olavo de Carvalho falou muitas verdades. Tem mais de 30 livros escritos e fala 4 línguas. Será que podemos menosprezá-lo? Diz a Clair Chaves do Primeiro precisa aprender a falar português. Mas eu só gostaria... Olha como ele trata... mas o seu Mário está respondendo, hein? Ele trata mal o telespectador? Como ele é grosso. Não, o Olavo de Carvalho, o telespectador está correto. Eu me surpreendi que o seu Mário está respondendo, dona Mário. Então deixa eu mudar o assunto.
mal criado. A dona Lídice diz, adorei escatológico em referência ao louco do Olavo de Carvalho. Eu assisti ao Bial em entrevista com ele lá nos Estados Unidos. Palavras indizíveis, incríveis. Nem recomendo ver de tão ruim. Ela fala também sobre o Temer, diz, Vitorino estava certo quando disse ontem que isso aconteceria. Vergonha, é o Temer livre. Vergonha nacional, para que prende então, não é mesmo? E sobre armas, ontem no Rabicho foi comentado sobre os soldados que agrediram a advogada. Vitorino falou sobre talvez falta de experiência. Aí eu fico pensando, e os civis que agora poderão usar livremente suas armas? O que poderá acontecer? Fui fechada numa rótula bem movimentada aqui em Pelotas. Buzinei reclamando. Pois olha, o motorista saiu atrás de mim, me fechando e fazendo sinais obscenos. Consegui escapar. Imagina se ele tivesse uma arma. Gostaria que desse sua opinião. A mim dá medo. Abraços, Lídice. Primeiro eu vou deixar o Marne falar, então depois tu quer falar sobre isso, responder para a dona Lídice? Eu só queria dizer o seguinte, dona Lídice, não é todo mundo que vai ter arma e não vai ter uma arma dentro de cada porta-luva de automóvel. Vamos parar de enxergar fantasma. Isso é verdade. Eu vi um discurso hoje de um pastor que não sei o quê, em nome de Deus e não sei o quê, papapá. Aí colocaram junto também de um padre católico dizendo que o negócio das armas... Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Esses líderes das igrejas evangélicas andam com segurança com o que no bolso? Flores? A guarda pessoal do Papa usa o quê? Papel higiênico no bolso? Obrigado pela resposta. Dona Magda, sobre o Marcelo Odebrecht, essa figura tão honrada, tão digna. Marcelo Odebrecht honrado? Eu estou brincando, né? Estou fazendo apenas uma brincadeirinha com ele. Bom, o seu Marcelo Odebrecht, ele brigou com o pai, o seu Emílio Odebrecht. Brigaram com o pai, ele brigou em função do que o pai, das denúncias que o pai fez, etc. E houve uma ruptura muito forte entre os dois. Só que filho é filho, pai é pai, etc. E o seu Emílio está doente, fez uma cirurgia muito séria. Ele sequer pediu licença para ir ver o pai, porque ele está na casa, está confinado na casa dele, em Alphaville. Quem conhece São Paulo sabe o que é Alphaville, né? Porque eu conheço, muitas festas eu fui lá. Em outras épocas. Que isso? Festas em Alphaville, maravilhoso. Mas, seu Mário, nós temos que ouvir as orgias da sua vida noturna pregressa aqui, seu Mário. Mas peraí, só seu o Chicão Tofani e o senhor que tem condições de ter vida noturna? O telespectador não tem que conviver com as orgias da vida pregressa, seu Mário. A discutir com o doutor Marne. Muito obrigado. É o horário dele. Orgia lá. Respeite que ele é a única pessoa que respeita o horário de vocês. Mas olha ali o gesto. Olha o gesto do Marne. Ele fica tocando violão. Fica tocando violão e cantando Lupicínio Rodrigues. Bom, então deixa lá. E aí, o Marcelo de Carvalho, eu me lembrei do Cai minha boca, deixa o Marne falar, meu Deus. Marcelo Odebrecht, a esposa do Marcelo Odebrecht, que é amiga do sogro. Ele disse, não, vou lá ver o teu pai, nada mais, não vai, eu vou. Não, negativo, você é minha mulher, você não vai ver meu pai. Olha que clima de animosidade entre um filho e um pai, né? Eu tenho a impressão que o Marcelo se acha inocente nessa jogada toda. Ele que manipulava. Claro que o pai sabia de tudo. Os dois são iguais. Aliás, a fruta nunca cai longe do pé, segundo o poeta Vitorino. Eu preciso homenagear o senhor Jorge Donato da Silva, que hoje me confidenciou, dona Maria, que no Parque Eldorado, toda a redondeza assiste em nosso programa, dona. Fiquei honrado. Então eu hoje preciso homenagear a dona Maria, que está de aniversário. Minha mãe. Minha mãe, que está de aniversário hoje. Não posso dizer a idade, porque ela pode trocar a fechadura, o miolo da fechadura. De canal. De canal. Então, parabéns à dona Maria. Olha aqui, ó. O senhor... Olha aqui não, desculpa o mau jeito. O senhor Luiz Olavo Rodrigues Pereira pediu um direito de resposta e será dado nesse momento. Dona Magda, integrantes da bancada, em primeiro lugar, gostaríamos de deixar bem claro que não nascemos em Alvorada, mas moramos lá por pelo menos 30 anos e atualmente residimos em Viamão. Achamos muito infeliz e de extremo mau gosto o comentário feito ontem pelo senhor Vitorino, comparando a arbitragem do VAR ao roubo de celular em Alvorada. Ou seja, ambos são óbvios. Não é engraçado, Chicão. Gostaríamos de saber... Não, eu estou dando o direito de resposta a pessoas que se ofenderam.
Não é que vocês vão começar a rir, eu não vou ler. Então, mas se todo mundo se ofender ter direito de Só um resposta, pouquinho, mas tem, Gustavo Vitorino. É só a resposta. Tem. Só um pouquinho que eu estou lendo. Gostaríamos de saber se quando ele vem a Alvorada frequentar uma certa casa noturna, ele vem escoltado ou deixa o celular em casa. Não é a primeira vez que comentários pejorativos são feitos com relação à Alvorada, Quintão, Cidreira, etc. Ficamos decepcionados com tal comentário, partindo de quem sempre julgamos uma pessoa inteligente e esclarecida. Com a palavra, o senhor Vitorino, sem mais um grande fraterno abraço de Luiz Olavo e Ângela de Viamão. Mas eu faço essa brincadeira com a Alvorada exatamente porque gosto de Alvorada. Vou sempre lá no Bar Garage, toco no Bar Garage. Vivi em Alvorada há muito tempo, a minha família tinha uma chacrinha lá, a gente viveu, minha infância praticamente eu vivi toda em Alvorada e não tenho nenhum preconceito com isso. Tenho grandes amigos lá. Brincadeira. Aliás, enormes amigos lá. Brinco e me divirto com Alvorada porque gostem ou não, infelizmente Alvorada é um município, uma cidade satélite, que tem um índice de violência muito alto. Pergunta para os trabalhadores que vão às 6 horas da manhã para a parada de ônibus, a ginástica que eles fazem para esconder o celular, para não perder o celular, 6 horas da manhã na parada de ônibus, porque passa vagabundo fazendo arrastão. Então, assim, se o senhor não tem bom humor, eu aconselho o senhor a, quando eu aparecer, o senhor baixar o volume. Porque Estava tão bem. Eu estava indo bem, Estava indo bem. Aí brigou com o homem. Tanto é que ele te admira. Ele fez um elogio, que tu é uma pessoa tão inteligente que faz tão... Mas direito de resposta... Tu que fala mal de Cidreira. Semana que vem, tá? Semana que vem, do dia 20 ao 26 de maio, é a semana da educação financeira. E o Sicredi, junto com o Maurício de Souza Produções, teve uma iniciativa bem legal, da Mônica, a Turma da Mônica. Tem 3 vídeos que estão no YouTube à disposição de todos nós, aonde se ensina educação financeira para as crianças. É super divertido, fala em como a gente pode poupar a mesada, o que são, afinal de contas, os juros, o valor do dinheiro. É muito interessante. Fica o meu abraço aqui ao Sicredi por essa iniciativa tão importante num momento em que a nossa sociedade não apenas precisa do dinheiro, do emprego, mas saber o que fazer quando tem. Estão calminhos agora? Posso passar pro Vitorino? Pra ele falar, olha as caras. Eu tô que nem criança, eu nem pio dou da Dona Nem pio vou dar, Dona Maria. Tão comportado que eu tô agora. Parou. Vitorino. Gente, é o seguinte, o novo presidente do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, Dr. Sérgio Teixeira, tomou uma decisão muito importante, junto com os conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito, e também em conjunto com o seu diretor técnico, que é o Dr. Fábio Juliano, presidente da IPTC, estão tomando uma iniciativa que pode repercutir em todo o Brasil. E eu explico. O DENIT, um órgão federal, decidiu, sabe-se lá por quê, alguns anos atrás, também aplicar multa em rodovias federais, praticamente usurpando um direito e uma obrigação da Polícia Rodoviária Federal. Para surpresa de todos, a Justiça reconheceu essa usurpação e deu ao DENIT esse poder. Resultado, o DENIT largou as rodovias federais de mão e hoje só se preocupa em multa e colocar radar. Só que não teve e muito possivelmente não terá infraestrutura para gerir isso, ou seja, analisar os recursos das multas. Até mesmo o envio das multas vem sendo questionado. Resultado, são dezenas, milhares de processos de cassação de carteira que as pessoas passaram a responder por multas que elas sequer sabiam se tinham sido aplicadas. Multas que as pessoas não puderam recorrer porque o DENIT virou uma verdadeira esculhambação. Olha bem, isso é definição minha. Na busca da justiça, o novo presidente do Conselho Estadual de Trânsito, o Dr. Sérgio Martinez, decidiu o seguinte, que estarão suspensas, olhem bem, não serão anuladas, nada disso, estarão suspensas todos os processos de suspensão e cassação de carteira de motorista, na qual as multas do DENIT foram decisivas para a imputação da pena. Vou explicar. Se você atingiu 28 pontos na carteira de motorista, teria a carteira de motorista suspensa. E tem uma multa do DENIT de 4 pontos, isso não vai alterar nada. O seu processo vai continuar andando normalmente. Mas, se você tinha 18 pontos e sofreu uma multa do DENIT de 4 pontos e foi para 22, e isso habilitou a um processo de suspensão do direito de dirigir, o seu processo será suspenso. O Conselho Estadual de Trânsito decidiu encaminhar um ofício ao DENIT
pedindo explicações sobre a mecânica de avaliação e especialmente os critérios de aplicação de multas no estado do Rio Grande do Sul. O procedimento, o mecanismo processual vai ser avaliado pelo Conselho Estadual de Trânsito para ver até que ponto essas multas do DENIT e os seus pontos serão recepcionados no prontuário dos motoristas para que eles tenham a carteira suspensa ou cassada. Isso é uma decisão importante porque são quase 1.800 processos que têm esse componente. Eles já foram avaliados pelo Conselho Estadual de Trânsito e vão passar agora por uma avaliação técnica criteriosa para se decidir se valem ou não essas multas para a perda da carteira de motorista. Então, o senhor que está em casa, que teve uma multa aplicada pelo DENIT e fez o senhor atingir os 20 pontos naquele período de 1 ano, o senhor, por favor, procure acompanhar o seu processo no site do Conselho Estadual de Trânsito para saber qual a sua real situação, para saber se o processo foi suspenso e se o senhor está prestes a ter uma punição. Essa notícia eu acho importante, Magda, porque é um absurdo que o DENIT está fazendo. E eu venho denunciando aqui há muitos anos as barbaridades que o DENIT está fazendo. Faz, né? Faz, e ainda faz. E nada disso acontece. Ou seja, e esse é um órgão público federal que pode sim passar por um processo de avaliação do Executivo. Olha, do jeito que está o DENIT hoje, não tem utilidade nenhuma para a cidadania. O nosso telespectador diz assim, ó, cuidem que quando tem alguém falando em close, está vazando o microfone dos outros. Dá para ouvir as risadas, bocejos e outros. Bocejo? Como é que se ouve bocejos, hein? Não, mas olha o bocejo da dona Carla. Escuta bocejo. Vai dizer que vocês nunca bocejam. É que eu tenho muito rigor no meu bocejo, com muito recato no meu bocejo, ninguém percebe. Mas seu bocejo é meio... Eu vi, tá aqui o telespectador também. Meio Frankenstein. O telespectador... Marne, tem um homem que te descompôs aqui. Não. O caso do Olavo de Carvalho. Exatamente. Qual o nome? Posso ler? Não, por mim. Ele disse que... acho vergonhosa a posição desse senhor, que se diz amante dos livros. Desse senhor? Usando... Tu vai fazer eco? Não, é que eu tô magoado, dona Tá bom, então deixa o Mário se magoar. Acho vergonhosa a posição desse senhor que se diz amante dos livros, usando o argumento do não li e não gostei. Olavo, por mais bobagens que diga, e eu acho que ele diz mesmo, não sente a necessidade de agradar. O que o poderoso Marne escreveu? Olha só, abusado. Ensinou, criou. Já o achei um cara inteligente, mas hoje acho superficial em seus comentários. Não sou fã do Olavo, mas já aprendi muito com ele e aprendi a ir atrás dos fatos para ver se o que ele ou qualquer pessoa fala é mesmo verdade. Pô, Maico, tu lê um cara que depois tu tem que buscar para ver se é verdade ou não? Aí ele fala da entrevista do Bial e tal, que a dona Lídice falou. Como é o nome do cidadão? Michael. Seu Michael. Bom, seu Michael, né? Obrigado pelo seu conceito, né? Eu não lhe conheço, não sei qual é a sua história. Eu só acho que alguém que escreve as barbaridades e fala as coisas que ele diz desconexas, ele não está atento à verdade. Ou eu posso ser inculto, eu posso ser iletrado, praticar iliteracia, posso ser um apedeuta, porque ele é um apedeuta. Ele é um apedeuta. Apedeuta é uma unanimidade na bancada. Apedeuta é o cara que não tem carro, vai apedeuta. É isso aí, olha pode ser daí. Então, então, meu amigo, o senhor não gosta, já gostou, não gosta, então tudo bem. Se o senhor lê um livro que tem que procurar em outras coisas para verificar se o que ele fala é verdade, então o senhor está bem, ótimo. Parabéns ao senhor, muito obrigado pelo seu conceito. Fique com Deus. É muito bem, doutor. Roxo, o senhor está com tanta vontade de falar o que é. Não, tenho notícias, assim que a senhora quiser, dona, que são pagos e regiamente pagos para isso. Então deixa a Ana dar manchete dela, depois o senhor volta com essa notícia. E falando em economia, a gente fala bastante em economizar. Quem decidiu economizar foi Ricardo Salles, ele é ministro do Meio Ambiente aqui do Brasil e iria acontecer em setembro um evento relacionado ao clima da ONU, que seriam especialistas que iriam se reunir na cidade para então se preparar para uma convenção mundial que vai tratar a respeito do assunto das mudanças climáticas do planeta. Ele resolveu economizar os 500 milhões que seriam gastos para mobilizar todas essas pessoas em serviços, em auditórios, em aluguel de equipamento. Ele fala, não vou pagar para essa turma
ter a oportunidade para fazer turismo na Bahia e comer acarajé, foram as palavras do ministro, que sofreu até algumas críticas, porque a maneira que ele se expressou talvez não tenha sido a ideal, porque quando ele foi questionado quem é essa turma, ele falou, esse pessoal, o mesmo de sempre, quando se trata a respeito de especialistas que se preocupam com essa área e principalmente essa questão tem tido interferência até na questão comercial, porque acaba que as empresas hoje buscam locais e países, principalmente o Brasil, que tem uma vasta fauna e flora que precisa ser preservada. Quando tem esses projetos e o governo se empenha em preservar a natureza, as empresas acabam se tornando, né, mais... elas se tornam mais fácil o convencimento justamente por causa desses projetos relacionados ao meio ambiente. Parece que algumas empresas já se manifestaram, dizendo, a gente que luta tanto para preservar o planeta para as próximas gerações, e acaba o Brasil cancelando esse evento, porque ele estava agendado desde o ano passado, já tinha uma mobilização, as pesquisas queriam ser apresentadas, principalmente sobre a questão da emissão de carbono no meio ambiente, e lembrando que o ministro também, e a própria secretaria, ela teve... O Ministério, ela falou que os problemas climáticos foram inventados pelos marxistas. E isso já tinha também causado polêmica. Então, agora, o Ricardo Salles, o ministro, ele vem mais uma vez causar essa falta de comunicação entre as empresas que querem criar as suas sedes aqui no Brasil, mas que entendem que os projetos ambientais têm que ser prioridade para que elas se instalem aqui no país. Eu também acho que o ministro tem razão. Fazer turismo, simpósio, não sei o que, seminário, não sei o que, encontro, não sei o que, turismo. Os caras fazem turismo, verba pública com dinheiro nosso. Mas nesse caso, Gustavo, tu sabe que eu acho que nesse caso o Brasil perdeu. Por quê? Porque eu acho importante, inclusive para a economia, ficar muito claro que o Brasil apoia essa questão da economia verde. É fundamental. Outra coisa, o movimento de turistas e de negócios que isso pode gerar é muito importante. Então, eu lamento que houve essa desistência. Entendo todos esses pontos de vista, acho que o Ricardo Salles tem surpreendido, acho que ele tem tido assim, atitudes de bastante equilíbrio, inclusive sabendo peneirar áreas complicadas e aparelhadas dentro da área dele, né? E protegendo a questão do selo verde sem deixar de ter uma razoabilidade para quem quer empreender, que hoje em dia, às vezes, tu não consegue construir um hospital porque tem uma árvore, né? E às vezes a empresa chega e diz, olha, eu quero plantar 50 mil árvores, deixa eu tirar uma. E aí o Estado no sentido, o governo não permite. Então, acho que houve ali um radicalismo, mas é muito importante o Brasil ser assim... Sediar. Sediar, se colocar na frente, levantar essa bandeira, porque nós somos uma potência, nesse sentido. E até a respeito do que seria apresentado, né? Relatórios que já foram divulgados a respeito da preservação aqui no Brasil, que o Brasil vem perdendo esse espaço, se tornando um país que não preserva, mas já era também até algo que foi ventilado pelo governo do Jair Bolsonaro, do presidente da República, dizendo que essas não seriam as pautas principais do seu governo, mas acaba perdendo, como a gente falou, na questão dos negócios. Mas quem já se manifestou sobre o assunto foi o André Fraga, ele é secretário municipal de sustentabilidade da Bahia, de Salvador, e ele disse justamente que ele pretende sim sediar o evento, porque, como a gente já ressaltou, desde o ano passado ele já está marcado, os hotéis, né, já estavam preparados para receber essas pessoas, os interessados, a imprensa. Então, isso eles entendem que vai gerar, né, claro, renda para Salvador, para o Estado, e principalmente porque as pessoas acabam, sim, fazendo turismo, depois acabam juntando as suas agendas, ficam mais uma semana, mais alguns dias, e acaba revertendo de maneira positiva para Salvador e para a Bahia. Então, ele disse que garante que vai, quem sabe, bancar, e espera, né, que tenha uma mudança na questão do pensamento do governo. Até agradecer a nossa produção que conseguiu achar rapidamente essa notícia para fazer o envio aqui para a gente na bancada. Ô, Ricardinho, tô contigo e não abro. O governo federal não tem que estar botando dinheiro público para patrocinar turismo para político e pseudo-especialista, tá? Tô contigo. Tem uma denúncia. Esses caras querem ir, vão com o dinheiro deles. Nada que está pagando essas bobagens. Tem uma denúncia muito séria aqui na revista, nesse exemplar da revista Veja, que fala o seguinte, de um convênio que existe com os hospitais Samaritano no Rio, Sírio-Libanês e Albert Einstein lá em São Paulo. Incentivos fiscais de 3 bilhões de reais desde 2012.
o Tribunal de Contas da União está fazendo uma avaliação, repito, 3 bilhões de reais em incentivos fiscais para esses 3 hospitais. Esse eu quero saber. Eles atendem SUS? Tu acha que isso é surpreendente? Eles Você atendem sabe quem é que pediu dinheiro? Atendem, eu acho que atendem, eles só podem atender. O Marne, tu acha isso surpreendente? Você sabe quem é que pediu dinheiro pro BNDES? O Itaú e o Bradesco. Né? Casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana, todo mundo para emprestar de novo para o BNDES. Para emprestar para o BNDES de novo. Com juros 10 vezes maior. Sabe por quê? Esse país é uma vigaria. Eu perguntei, Marne, do SUS, porque eu estive conversando a respeito do trabalho voluntário e tal, que eu comecei a fazer. Com relação às Santas Casas, elas passam por uma situação muito difícil, né? Falta de benefício, falta do dinheiro, o Estado não entrega, etc. E aí as gurias estavam me explicando que a Santa Casa aqui de Porto Alegre ela é um exemplo, porque as pessoas pensam assim, não, mas a Santa Casa tem que atender só SUS. Não, a Santa Casa não tem que atender só SUS, ela tem que atender SUS, mas ela tem que ter o atendimento particular, porque é isso que possibilita que ela atenda o SUS. Eu vou ser operado na Santa Casa pelo SUS. É, exatamente isso. Mas por quê? Porque existe uma administração, porque existe o pagamento particular ou de convênios que possibilitam, então, o SUS, né, de funcionar direitinho. Não dependem única e exclusivamente do governo do Estado, de verbas federais. Mas, Magda, eu quero mandar um abraço bem especial hoje para a Débora, do A Mamãe Três Figueiras, porque depois que eu recebi o elogio, que eu tô igual a Julia Roberts, Débora, tu é realmente minha fada madrinha. Um beijo. É verdade, ela é excelente. Mas eu estou preocupado com o estado de saúde, Chicão. A Carla sempre está com o cabelo lindo. A tua notícia, por favor. Vou à próxima notícia, mas dizendo que muito justos os elogios. O marido vai levar uma que vai ser difícil. Dona Magda, são 2 notícias em uma. Nós repercutimos ao final do programa ontem a delação do dono da Gol, né, e as suas repercussões, e elas tiveram uma reação inteligente do governo, porque o governo fez uma correlação embora com a estratégia que eu julgue errado, mas ele está fazendo uma correlação com a tese dele mesmo, né? De não fazer a negociação, porque a Gol foi exatamente isso. O dono da Gol, ele mostrou que essa relação espúria com cargos em setores importantes no órgão federal traz essa promiscuidade. Então, o que disse o dono da Gol? Que foi paga uma propina de 7 milhões de reais para tirar vantagens perante a Caixa Econômica Federal. Então, o governo fez uma correlação de que não estaria negociando esses cargos agora, estaria se negando a negociar com o Congresso cargos públicos, exatamente para que não acontecesse isso. E essa delação, ela tem uma coisa muito séria, porque ela traz pessoas importantíssimas para dentro desta relação. Novamente, o presidente Temer, né, o ex-presidente Temer, traz também o Gedel Vieira, o homem da mala, o Eduardo Cunha. O Rodrigo Maia não achei, dona Maia. Sim. Há questionamentos a respeito do Rodrigo Maia. Não, Rodrigo Maia não achei. Os nomes que eu tenho aqui, Você Michel Temer... Da delação do Gol, da homem da Gol. Não, e tem, eu li, tem Rodrigo Maia na delação da Gol. Então, esses nomes que são pessoas importantíssimas. Então deve ter sido 2 delações ou uma subdivisão, porque essa aqui é do MDB. Esse Rodrigo Maia é do DEM, né? Pode ser, então seria isso. Mas então pega pessoas importantíssimas. E a multa que foi aplicada à Gol é uma multa de 10 vezes o valor da propina, ou seja, de 7 milhões virou uma multa para a Gol de 70 milhões de reais. Esse acordo já está homologado pelo Ministério Público, produzindo seus defeitos. E deve colocar os MDBistas em muita dificuldade processual, dona Marta. Vamos aos aniversariantes, Marta? Vamos lá. O primeiro aniversariante de hoje é o Bob Dylan. Bob Dylan foi um grande sucesso, faleceu muito jovem, com 30 e poucos anos de idade. Ele nasceu com um problema cardíaco muito grave, tanto é que os médicos disseram à mãe dele que ele não resistiria muito tempo, que ele morreria ainda na infância. Ele se torna o grande ídolo da música americana, citado inclusive numa canção do Sinatra chamada Mac the Knife. Bob Dylan, ele vai, Louis Armstrong, fala em outros, né? O grande Sinatra, que aliás hoje, 21 anos da morte do Sinatra no dia de hoje. Bob Dylan, eu tenho algumas gravações do Bob Dylan, inclusive tocando piano, ele tocava piano e cantava. Realmente foi casado com a Sandra Dee,
que foi uma atriz de cinema, etc. E ele superou ela, inclusive, em prestígio e popularidade naquela oportunidade. Outro aniversariante de hoje é o George Lucas, autor, né, e o dono da saga Star Wars, e que vende depois disso por bilhões de dólares, né? O George Lucas é um 4 homem... bilhões, 4 bilhões, rico, né? Vendeu para Disney. 4 bilhões de dólares. Imagina o cidadão receber 4 bilhões de dólares de direitos autorais dessa série Star Wars, né? E ele continua produzindo, evidentemente, um homem inteligentíssimo, né? O Raul Ponte, também de aniversário no dia de hoje, professor Raul Ponte. Gosto. Professor Raul Ponte, um abraço para ele. Não conheço pessoalmente, nunca conversei com o Raul Ponte. Cachorrão. Ele é de 1944, 75 anos, completando no dia de hoje. A idade do Vitorino. Isso, um abraço para o Raul Ponte. Não conheço pessoalmente, admirei o seu trabalho, mas admiro principalmente a cultura do Raul Ponte. Verdade. David Barney, que é um cantor americano, Robert Zemeckis, cineasta americano, Tim Roth, também, que é um ator britânico. Vejamos quem mais. Esta é maravilhosa, completando 50 anos. A Cate Blanchett, essa é uma baita maravilhosa, né? O novo perfume da Armani. E a nossa colega música linda, em São Paulo, a Mariana Godoy, completando 50 anos também. A Mariana Godoy, jornalista. 50 anos. 50 anos. Muito linda. Algo contra? Sofia Coppola, cineasta americana, filha do Francis Ford Coppola, que é produtora também de cinema, foi nascendo do pai, né? Sérgio Guizet, que é um ator da Globo, completando 39 anos, e o famoso Mark Zuckerberg, que é um gênio realmente. Está explicando lá, o bilionários, hein? Dos bilionários. 35 anos no dia de hoje, hein? É um gênio, 35 anos. Mesmo, com 35 anos, o cara já está milionário. Está dando explicações para o Senado americano. Deve ser um dos homens mais ricos. Olha aqui, ó, a Arismeire Silva disse o seguinte... deu a louca no meu coisa aqui. Ela não disse nada porque correu tudo. Enquanto a senhora procura, eu só quero dar uma informação, dona. Posso dar, dona Magna? Pode, claro. A defesa do ex-presidente Lula não entrou pedindo regime semiaberto, entrou pedindo regime aberto ao ex-presidente. Essa foi a novidade. Entrou na sexta-feira o pedido, justificando que se for dado regime semiaberto, a Polícia Federal não teria como receber o presidente à noite e as questões de prática, né? Então entrou pedindo prisão aberta, ou seja, se libertarem para que ele ficasse em casa e não precisasse mais fazer aquela... Cuba. Vai ficar em Varadeiro. Não vai fugir. Não pode. Não pode. Mas o STF vai soltar ele, anota aí, até o final do ano o Lula está solto. Anota aí. Gravando. 5, 4, 3, 2, 1. Anotem, até o final do ano o Lula está solto. Já sabe contar. Até 5. Arismeire. Contagem regressiva. 1, 2, 3. Olha aqui, ó, a respeito do assunto tratado um tempo atrás aqui no nosso programa, hoje, né, óbvio, a Arismeire diz que a respeito da ex-Paquita, coitada da mulher, ela tem nome, mas eu não registrei. Ana Paula. Não, tu não viu? Não, teve por isso que quando eu disse Chicão, ele disse, pois não? Eu digo, tu vem sempre aqui. A dona Rita Costa tinha perguntado há pouco, e eu não queria provocar a tua ira, ela dizia assim, por que este rapaz senta nesta bancada se ele passa todo o tempo no telefone? Ele pode ficar... Tá aí, o seu Vitorino senta na bancada para quê? Para falar? Não. Então ficar falando sem informação, no grito. Bom, aí o problema teu e do só Vitorino. Aplique aí também. Eu participo do programa. Mas tu só dá aplique. Tá, isso Aplique. Esse aqui eu vou uma falta. Deixa eu explicar. Eu participo do programa, eu dou informação, comento, sou xingado, mas assim, bem ou mal, eu participo. A de Alvorada aí foi... Deixa eu comentar, foi muito chato. O assunto da ex-Paquita, a Arismeire disse assim, também tem filmes dela provocando o marido, esperando que ele perdesse a paciência. Ela deu um tapa no rosto dele, jogou o copo com água na cara dele e roubou os documentos da casa, que é dele, para tentar vender. É bem boazinha essa Paquita. Que coisa querida. Belezura. Falando nisso, deixa eu dar uma noticiazinha para vocês aqui. Quem tem pet,
Hoje o STJ decidiu já... Garrafa PET? Garrafa. Não, Bem garrafa feito, não. professor. Quem tem animais domésticos, hoje o STJ decidiu que é um direito do morador ter animais domésticos e circular nas áreas comuns do condomínio também. Meu Deus. Então quem mora em condomínio virou um piscinão de ramos, então. Na piscina não dá pra entrar. Assim, ó, O cara que mora em apartamento de piscina não dá pra entrar. Quem tem um Todo mundo cãozinho fazendo pipi dentro pequeno, da piscina. quem tem um Agora é cãozinho cachorro. pequeno, um chihuahua, um shih tzu, Red Bull, qualquer marca dessa, qualquer modelo desse. Marca. Qualquer marca, qualquer modelo desse cãozinho pequenininho. Agora, quem tem um dog alemão? Como é que faz? Com licença. Com licença. A lei não diferencia. Com A lei licença. diz animal de estimação. Não, Tem um dog desde alemão que não que larga um atrapalhe. bostão desse tamanho no meio do corpo. Não, isso não pode. É circular, não é fazer Viu? Aí por que eu falo pouco? Tá na decisão. Presta atenção. O senhor gosta de cachorro Tu acha pequeno que é ou grande? difícil o cachorro grande? Se eu decidir criar um porquinho, como é que fica? Presta atenção. Eu tenho, no último andar do meu prédio, em cima da minha própria cabeça, 3 Golden Retriever. Uns animaizinhos desse tamanho que ocupam todo o elevador. Não tem estatuto. Dona Magda, diz pra madamezinha que Não diz tem que eu não falo, regulamento. que ele fala bastante, olha só o que ele fala. Cada coisa. Mas era só o que tu faltava, tu achares que eles deveriam ter julgado quer, né? no sentido das pessoas não terem mais possibilidade de ter pets em casa. Não, a pessoa tem que ter o bom senso de juntar o cocô do seu cachorro, Mas ninguém junta. de não atrapalhar os outros Carla condôminos. Krieger, eu já botei 2 tapetes Tá aí, da ninguém- Não, mas entrada aí é do multa. prédio. Tem que estar no estatuto. Ah, sim, tem que estar que nesse estar no estatuto, estatuto. mas aqui a pessoa tem 2 o direito tapetes de da ter o porta de petzinho. entrada eu tive que botar fora porque os cachorros fazem Esse caso era um gato que foi julgado especificamente pelo O STF. Chicão, acho por exemplo, que o Chicão mora em casa. Ele quer ter um animal, pode ter. Não, claro, casa é outra coisa. animal, cara. isso? Dona Magda, eu acho que a evolução... Mas que isso? Olha Chamou o aqui, ó. Chicão de animal? Almoço, botar cachorro Para, só um em casa, pouquinho, só um gato. pouquinho, só um pouquinho. Isso é coisa de gente Como tem louca. muito telespectador que tem esses animais, o Ruxo quer falar sério. Eu só queria dizer assim, eu não tenho pet e não pretendo tê-lo, mas percebi na sociedade a evolução e todo mundo hoje os tem. pets passam a ser entes queridos da família. Claro. E a gente tolera, eu no meu Principalmente prédio, pras pessoas que vivem sozinhas. eu moro numa cobertura do lado de outra que tem cachorro, Vitorino vive ouço os sozinho, não tem latidos pet. e convivo naturalmente porque sei que eles têm um filho pequeno, aquele cachorro é adorado como se fosse um outro filho da família. É um Então, cachorro eu pequeno acho ou que grande? a sociedade caminhou para isso, acho muito difícil. Agora, o regramento como nós estamos falando, tem que estar no a regimento questão de interno. um cocô ou não, isso é urbanismo, isso aí é regra de... exatamente. Assim como não se pode largar lixo no meio dos... Então, tem nada a ver Mas com o pet propriamente O Vitorino dito. mora sozinho, não tem pet. Atirar não tem bagana gato, de não tem cigarro nada. no chão. Atirar, é a mesma coisa, é uma infração do mesmo tipo. Chiclete também. É que tudo eu acho que... minha casa sou eu. Eu acho que tudo já está é o baseado. suficiente. Não, e as caturritas? Não, elas estão de Elas lá de ficam fora. lá de fora. Ah, mas elas te visitam de vez em quando. Ainda é. Você sabe que eu descobri um negócio legal? Que a caturrita é uma predadora natural de mosquito. Opa! Então deixa elas lá, trata elas bem, começa a tratá-las bem. Verde, ali na minha praça, na Praça Arco Verde, durante o verão, janela aberta, não entra mosquito. Eu achei estranho aquilo. Eu achei estranho aquilo. E as caturritas, olha, de uma hora pra outra comecei a gostar. Tudo gordinha. Claro, Tudo gordinho. Já prestaste atenção? É que tu Comecei a gostar não tem das ar-condicionado, a gente não mantém janela aberta, é mais difícil o mosquito entrar. Quem mantém janela aberta é pobre, no caso eu, né? Então eu abro a janela pra bater um ventinho, coisa e tal. Tá, e aí, tem mosquito? Mas não tem. Porque as caturritas trabalham pra ti. Elas vão entrar na justiça do trabalho. Passei a amar as periquitas. Sério. Ah, tu tá arranjando um jeito de nos apresentar as periquitas no próximo encontro. Mas cara tem periquita em Fala, casa. Ana. como? Não, quem até tem nojo, tem muitas pessoas que têm nojo de lagartixa, e elas também são predadoras naturais. Lagartixa dá Por favor, sorte, não pode mate, matar. porque São elas predador comem- de mosquito. E elas comem baratas também. Isso. E as Não baratas sei que, disso, mas a que barata chegaram lá em verdade. casa sem me pedir nada, quem é que preda elas? Bota uma Quem é que lagartixa. preda elas? Chama barata que chega na tua casa sem te pedir. Quero saber quem é. Chama barata? Tá aí a solução natural. Quem Enche de come lagartixa. a barata? Quem é que come a barata? Quem é que come a barata? A lagartixa. Dona Magda. Que pergunta Mas é capciosa. esfomeada essa caturrita. Come o mosquito, come a barata, come tudo. Posso dar uma frase Não, do É a Nietzsche? solução, criar periquita em casa. Posso dar uma frase do Nietzsche? Fale, por favor. Só no papagaio, periquito, O sabe? inimigo mais poderoso que você vai encontrar na sua vida é você mesmo.
É o Vitorino dele Que mesmo. isso, seu Mário? Que isso, O inimigo seu mais Mário? poderoso que vai se encontrar na sua vida é Se ele você. viu no Google hoje, do Marquinhos, que é Gustavo todo Vitorino, rápido. ó. E depois a mulher disse assim, gratidão. Essa da gratidão conseguiram desmoralizar a palavra. Não sejam assim. Se tu Isso vai é uma pro palavra. Facebook, Gratidão e as mãozinhas. É tudo gratidão e as se o mãozinhas. Facebook, olha aqui, a palavra mais usada é a palavra gratidão. E o que é pior, exercitar a dita gratidão. Ninguém faz. Agora, Não faz, é o pior. escreve. Mas vocês sabem que é um mantra que deveria ser para todos nós, a cada coisa que te acontece na vida, por dizeres gratidão. Mas não precisa ficar distribuindo por aí. É verdade. Até as coisas- Beijo. Obrigado pela companhia de todos vocês. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Gratidão pela sua companhia. Gratidão. Surucu. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.